Eu estava lendo o texto de Marcos e eu fiquei pensando sobre a oração, né? E é claro, todos nós sabemos da importância da oração e acho que uma das primeiras coisas que nós aprendemos quando vamos à igreja ou alguém fala de Deus para nós é em relação à oração. E a gente sabe a importância que a oração tem para nós. Só que, apesar de saber, é muito difícil a gente colocar em prática, né? É muito difícil construirmos um hábito de oração. E pensando sobre isso, eu fiquei refletindo, né? Mas como Jesus agia diante da oração? E foi justamente no texto de Marcos que eu tive uma visão diferente, assim, do modo com que Jesus se comportava no, no ato de orar, né? E é uma reflexão que eu quero compartilhar com vocês, para que a gente venha a olhar do modo que Jesus agia, né, e tentar se parecer com ele, tentar aplicar e viver de maneira semelhante a Cristo, né. E o texto é o primeiro capítulo de Marcos, e primeiro capítulo de Marcos eu vou fazer um resumo para vocês entenderem o contexto. E capítulo ali a partir do versículo 21 já fala que Jesus foi para a sinagoga ensinar. E ali durante aquele espaço, aquele momento, ele ele foi ensinando para eles, ele ficou diante de uma pessoa endemoniada e expulsou o demônio também. E logo em seguida, no versículo 29, quando relata que eles saíram da sinagoga, diz que Jesus com os discípulos foram para a casa da sogra de Simão, que é Pedro. E ali ela estava doente e Jesus, curou ela. E e aí no versículo 32 diz o seguinte: "Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados." Ou seja, depois que ele curou a sogra de Pedro, o povo se reuniu na frente daquela casa para que Jesus pudesse curar, expulsar demônios, e isso durante ao anoitecer, né, no pôr do sol. E e ali o mais interessante é que no versículo 33 diz, né, hã, toda a cidade se reuniu à porta da casa. Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. E aqui a gente percebe, né, pô, toda a cidade se reuniu na frente daquela casa. Então tu imagina a quantidade de pessoas. E mais do que isso, né, Jesus ele não ele estava curando e expulsando demônios. Então tu olha para esse contexto. Jesus estava na sinagoga, a partir da sinagoga ele foi para casa da sogra de Pedro, e a partir dali curou ela e depois as pessoas se aglomeraram ali para que ele pudesse, expulsar os demônios, curar. E tu percebe o quão corrido, o quão cheio foi o dia de Jesus, né. E o mais interessante vem agora, né, no versículo 35. Diz o seguinte, né: hã, "De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando." E aqui é muito interessante, né. Aqui esse de madrugada tem algumas outras versões que dão o sentido,
melhor da palavra. O sentido é no sentido de madrugada, é um de manhã bem cedo. Então, não é de madrugada, madrugada, mas é um amanhecer cedo. Então, isso que é o interessante, que eu fiquei refletindo, né? Jesus, ele teve um dia extremamente cheio, extremamente corrido. Ele estava na sinagoga, depois expulsou demônios, curou, e estava rodeado de gente, estava cheio de pessoas, à volta dele. E foi um dia corrido, né? Então, isso foi a sequência do texto diz, né? Ele estava na sinagoga, foi para a casa dela, depois, ao anoitecer, curou, expulsou demônios. E ao amanhecer, de manhã cedo, ele foi orar. Ele se deslocou para um espaço para orar, para se colocar diante de Deus, né? E aqui a gente consegue perceber a importância da oração, né? A importância que a oração tem. Se Jesus se colocou diante do Pai para orar, tu consegue perceber a importância desse ato, né? A importância que a oração tem, ainda mais em momentos de cansaço, né? Agora trazendo para uma reflexão, Jesus teve um dia extremamente corrido, com inúmeras coisas, e antes mesmo de qualquer coisa, quando amanheceu, ele foi orar. E isso é importante, né? A gente colocar como uma prioridade. Aqui no versículo 37 diz o seguinte: e ele foi orar e os discípulos foram atrás dele, né? E aí diz: e ao encontrá-lo disseram: todos estão te procurando. Ou seja, isso, Jesus tinha ido orar de manhã cedo. E os discípulos foram até ele e falaram: ó, vamos que tá todo mundo te procurando. Então, estava todo mundo procurando Jesus de manhã cedo. Então, imagina, Jesus talvez já estivesse se preparando pro dia que ia ocorrer, porque sabia que ia ser um dia corrido de novo. Ia ser um dia com muita movimentação, que ia ter cura, ia expulsar demônios de novo, ia ensinar para as pessoas de novo, e seria um dia corrido. E talvez o ato dele ter se colocado para orar de manhã cedo, antes mesmo de qualquer pessoa chegar até ele, foi por saber. E também um modo de antecipar o, o que as pessoas à volta dele fariam, né? Então, imaginando isso, ele, ele se colocou diante do Pai, né? Talvez colocou a realidade que ele estava enfrentando, pedindo para que Deus fortalecesse ele, mas ele se colocou diante de Deus, né? Para expressar o que ele estava pensando, sentindo. E é isso que hoje nós precisamos fazer também, né? É, antes mesmo da multidão estar atrás de nós, antes mesmo do dia começar e a correria, né? É a gente tentar fazer isso, entender que é importante, né? Porque às vezes a gente pensa, pô, mas o meu dia tá corrido, tá cheio de coisas, e a gente vai deixando pro final do dia, né? E aí parece que tá pior ainda, porque tá mais cansativo. Mas aqui no texto a gente percebe que a prioridade de Jesus, a primeira coisa ao amanhecer do dia, foi se colocar diante de Deus, para que talvez não surgisse uma outra situação em que ele não conseguisse, porque estaria rodeado de pessoas, de situações, e hoje pode ser o nosso caso, né? Então, essa reflexão que eu fiquei pensando, né? Essa ação de Jesus, né, me fez interpretar desse modo, que ele colocou como uma prioridade orar, mesmo
diante de um dia anterior que foi extremamente cansativo e mesmo quando orou, antes de tudo acontecer, antes das pessoas estarem diante dele, antes de tudo, se tornar propício para que talvez impedisse ele de orar, né. Então ele se acordou cedo para evitar qualquer situação que pudesse impedir ele. Então foi uma prioridade, né, e um entender de se colocar diante de Deus. Mas esse é um ponto, né, esse texto aqui ele fala muito sobre isso, sobre a gente enxergar esse momento de oração que a gente tem que ter, né. Mas não só isso, um outro texto que é muito bom, assim, para refletir sobre a questão da oração, é o texto de Mateus 26:36, quando Jesus está no Getsêmani. E o texto, Jesus tá com os discípulos em um Monte das Oliveiras, e ele tá se preparando, porque ele sabe que vai acontecer ele vai ser preso, ele vai ser julgado, ele vai ser crucificado. Então, Jesus tinha consciência sobre isso e ele entendeu desse momento a necessidade de orar, né. E eu queria fazer a leitura desse texto também, para que a gente tenha essa percepção mais reforçada, né, da importância que é a oração nas nossas vidas. Então eu vou ler aqui o texto, é Mateus 26, versículo 36. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani. Ele lhes disse: "Sente-se aqui enquanto vou ali orar." Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: "A minha alma está profundamente triste, uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo." Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: "Meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres." Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Então disse: "Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Ah, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca." E retirou-se outra vez para orar: "Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça a tua vontade." Então voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo-lhes as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: "Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se e vamos. Aí vem aquele que me trai." E aqui esse texto é muito bom, né? No versículo 38 diz o seguinte: ah, disse-lhes então: "A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo." Ou seja, Jesus tinha consciência daquilo que ia acontecer com ele, né? E ele estava triste, ele diz, né: "Minha alma está triste e numa tristeza mortal." Ele tinha consciência sobre isso, né? E diante daquela consciência, ele se colocou diante de Deus para orar, né? E ainda diz, né: "Fiquem aqui e vigiem comigo." De certo modo, Jesus estava fazendo um convite para que os discípulos, para que Pedro e os filhos de Zebeu, se preparassem com ele, né? Porque Jesus foi ali para se preparar, ele foi orar.
para colocar diante do Pai as angústias e aquilo que ele estava sentindo e a consciência que ele tinha sobre aquele momento, aquela aflição de expectativa, e estava se preparando para aquilo, né. E ele convida os discípulos também: vigiem comigo", ou seja, se preparem comigo, porque tá vindo coisas que vocês vão precisar estar preparados. E ali no versículo 39 diz, né: "E indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu pai, se for possível, afaste de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres." É aqui o cálice, tipo, tem muitas interpretações sobre o sentido, assim, desse cálice, do cálice, né? Mas uma que eu achei muito boa é em relação a que seria sobre a culpa pelos pecados, né? Não se refere exatamente sobre as dores, as dores, as preocupações ou a tristeza que Jesus tinha sobre o que ia acontecer, mas sobre o fato de carregar a culpa dos nossos pecados, né. Então, ele fala, né: "Tire de mim esse cálice", mas complementa, né: "Não seja como eu quero, mas sim como tu queres." Ou seja, ele tá expressando de certo modo, tipo, o desejo dele é contrário ao que Deus, ao propósito de Deus, né. Tipo, o meu desejo não é esse, mas que seja o teu desejo, Pai. Então, Jesus, ele tá lutando de certo modo contra a carne, né. Ele tinha consciência do que precisava ser feito e estava lutando contra isso, porque a carne estava lutando. Mas ele não deu voz à carne, mas ao Pai, né, e colocou isso diante dele: "Que não seja a minha, mas a tua vontade." E no versículo 41 e 42 diz o seguinte: hã, "Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca." E aqui, nesse versículo 41 é muito interessante, porque Jesus está falando de novo para eles, né. Jesus foi lá e viu eles dormindo e disse, né: "Vigiem e orem, porque para que não caiam em tentação." Ou seja, Jesus estava falando para eles se prepararem, porque aconteceria algo que ia colocar eles diante da tentação, né. E se livrar, ou melhor, se preparar contra uma tentação exige a oração, exige vigiar, né. E aqui nesse contexto, o que representa, né. Jesus seria preso, e ali depois diz, né, os discípulos eles se afastariam, Pedro negaria Pedro negaria Jesus. E por quê? Aqui entra até um contraste, né, porque talvez não tenham vigiado, e é justamente isso que o texto está falando, né, Jesus está falando: "Vigiem e orem, para que não caiam em tentação." E, tipo, eles estavam dormindo. Então percebe o contraste, né. Eles eles estavam dormindo, não vigiaram, e depois, quando de fato chegou a tentação, eles deixaram Jesus. Pedro negou Jesus e os discípulos se afastaram. E um pouco antes desse texto aqui, né, Pedro afirma para Jesus: "Todo mundo pode te negar, todo mundo pode se afastar de ti, mas eu não vou, eu não vou." Só que depois a gente percebe que Pedro deu voz à carne, ou seja, ele negou Jesus. Por quê? Porque talvez não se preparou, talvez não vigiou, talvez não orou.
E aqui, nessa passagem, Jesus está usando aquele momento de oração, aquele momento de intimidade com Deus, para colocar diante de Deus as dificuldades que ele está passando, os sentimentos, as angústias, mas também se colocando diante do Pai em obediência, né? Em obediência, independentemente do que fosse vir. E aqui, os discípulos, eles não se prepararam como Jesus. E talvez foi o que fez com que eles não seguissem numa linha de obediência, né? De se manterem fiéis a Jesus, assim como Jesus se manteve fiel ao Pai, porque não vigiaram. E, e essa passagem, ela acaba nos ensinando, assim como a passagem de Marcos, de que a oração, ela é um modo de nos colocarmos dependentes do Pai, né? De entendermos que por si só nós não conseguimos, pela força do nosso braço, a gente não consegue. E, e também colo- colocar e entender a oração como um preparo também, né? Aqui Jesus tinha consciência de que passaria por toda aquela situação, mas ele se preparou com o Pai, orando, colocando diante do Pai as dificuldades, colocando diante do Pai as situações. E cabe um ressalto, né? O preparo não se refere a enfrentar as coisas na frente do braço. Ah, não se refere a enfrentar as coisas com um preparo no sentido de, não, agora eu estou preparado e pode vir o que vier, que estarei preparado. Não, é justamente o contrário, né? É, eu estou preparado, independentemente do que vier. Eu não sei o que eu vou passar, mas eu confio em Ti, Deus. Eu confio em Ti, Pai. E, e eu encontro esse descanso em Ti. E aqui Jesus está colocando isso, né? Tipo, ele diz, né, ali no versículo 38, a minha alma está profundamente triste. Não, desculpa, versículo 39. Ele diz, né, meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Ou seja, Jesus, ele tem a vontade dele que a carne está dizendo, mas ele prefere se manter obediente a Deus. E, e é o que a oração ela deve nos permitir, né? Colocar a gente de forma obediente a Deus. Por mais que a gente veja, às vezes, uma realidade difícil e complicada, e a gente pense que vai dar de certo modo, de outro modo, mas independentemente do resultado, se colocar diante de Deus, que não seja a minha vontade, não seja do modo que eu quero, mas como tu queres, Senhor. E, e além dessa preparação, né, de usar a oração como um meio de preparo, no sentido de dependência de Deus, de estar preparado, independente de qualquer coisa, estar preparado no sentido de confiar a, a tua, a tua realidade diante de Deus. Também a questão do descanso, né? Lá em Marcos a gente percebe um pouco mais isso. Descansar no momento de dificuldade, descansar nos momentos que são cheios, corridos, talvez sobrecarregados. É descansar em Deus, é descansar em oração, é descansar colocando diante de Deus as nossas dificuldades, né? E é,
é olhar para Jesus e ver em Jesus o que ele representa, né? E Jesus ele representa ele representa a santidade, né? Jesus é santo e tudo que ele nos ensina, tudo que ele nos fala, ele aplica, né? Jesus fala de oração e ora. Jesus fala de amor e ama. Então, olhar para Jesus nos dá um norte, né? E deve ser o nosso norte. Então, que a gente olhe para Jesus quando se tratar de oração também. E que a gente ore, que a gente entenda que orar nos ajuda a se colocar diante do Pai e nos preparar, né? Nos preparar e entender que, independentemente do resultado, é que seja feita a tua vontade, não a minha. E, e que seja um momento para criar a intimidade, né? A intimidade entre aquilo que a gente vive, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente e colocar diante de Deus, né? É nesse momento que nós se prostramos e a gente se coloca como um dependente, né? E entende que não é na força do nosso braço, e não é os nossos desejos, e às vezes os nossos desejos são contrários à vontade do Pai, né? Mas que a gente precisa sim ser obediente, assim como Jesus foi. Jesus seria crucificado, Jesus lutou talvez contra a carne, mas se manteve obediente até o final. E, e imagina se não tivesse vigiado, né? Se não tivesse orado, se não tivesse colocado diante de Deus. Então que a gente possa colocar mais em prática a oração e entender que orar é se fortalecer em Deus, né? E assim deve ser. Então é isso e até uma próxima.